Em 1966, o pastor Abdoral é convidado para uma viagem para os Estados Unidos por seus amigos missionários. A viagem tinha o intuito de fazer com que o pastor descansasse, tratasse de sua saúde e também apresentasse os projetos que estavam sendo realizados aqui. Durante esse período, ele relata que foi muito bem tratado e recebido pelas pessoas dos Estados Unidos, da cidade que ele ficou hospedado. Ele também conheceu várias missões e apresentou as missões daqui para outras igrejas e tratou da sua saúde. No período que ele ficou lá, que foram cerca de 2 meses, ele fez 2 cirurgias na vista e também tratou da sua saúde bucal. Ele relata também no seu livro que durante o período que ficou lá, sua esposa conversava com ele através de cartas. Sua esposa, o nome dela era Lídia, e ela sempre enviava cartas. E no Dia dos Pais, que ele infelizmente não passou aqui com seus filhos, sua esposa teve a ideia então de fazer com que os filhos enviassem cartas para o seu pai. E cada um enviou uma carta contando novidades, demonstrando carinho, demonstrando saudade. E ele também cita as peculiaridades de cada filho que podem ser notadas através da escrita, através pela forma com que eles demonstravam sentimento, demonstravam carinho e a saudade que eles estavam sentindo do pai. 2 meses depois, então, ele retorna para o Brasil e recebe o relato dos acontecimentos e também do crescimento da igreja. Ele também percebe que os obreiros estavam bastante empenhados com que a igreja se expandisse ainda mais. Então, em 1967 a 1970, ele percebe que a aliança e as igrejas cristãs evangélicas cresceram ainda mais. E cita 2 linhas desse crescimento, que era por causa dos pontos de pregação das igrejas emancipadas e também da união das igrejas da missão. Então, o crescimento da igreja do centro passou a ser o seu novo desafio, e os cultos foram realizados no bairro do São Francisco pela liderança do seminarista José Ferreira Leite. E no mesmo mês, outro grupo, que foi presidido por Antônio Nery da Silva, abriu o culto na igreja do Vinhais. E logo depois, a abertura das congregações em Bequimão e Vila Palmeira. Outro desafio passou a ser também a construção da sede da Aliança, em um terreno que foi doado pelo seminário. Também outras instalações, como por exemplo o auditório. E em 1981, a direção foi passada para o professor Carlos Stoner. Lídia, então, com suas palavras e seu testemunho, ensina sobre contentamento e também ensina sobre dependência de Deus na área ministerial, na área conjugal, e de como uma auxiliadora idônea é indispensável na vida de um obreiro. O pastor Abdoral viajava bastante e por isso representou a ICEB em vários países, como por exemplo os Estados Unidos, como eu já citei, Inglaterra, Peru, Suíça, Portugal e entre outros. Também relata-se no livro sobre os filhos e seu período de trabalho. Todos os filhos foram criados, como eu já havia citado, em condições relativamente boas, mas que mesmo assim eles tiveram uma boa educação. Inclusive o pastor Abdoral cita o quão Deus foi maravilhoso com ele e sua esposa no auxílio da criação dos seus filhos, na educação. Ensinou sempre o dever que eles deveriam ter, ensinou sobre a dependência de Deus, sobre como estudar é importante e trabalhar também, mas não o trabalho visando apenas recursos, visando apenas o dinheiro em si, mas sim como uma forma de crescimento. Isso foi de grande importância, tanto que todos os filhos começaram a trabalhar e ajudaram nas despesas da casa, o que facilitou bastante depois do crescimento deles. Então, depois disso, podemos então falar sobre as igrejas que foram organizadas em São Luís nesse período, que podemos citar então a igreja da Cidade Operária, Vila Palmeira, Bequimão, Vinhais, Aurora, São Cristóvão, Maiobão, Santa Rita, Coatraque, Santo Antônio e João de Deus. Então, desta forma, já podemos contar naquele período, naquela década de 90, mais de 40 igrejas cristãs evangélicas. Também é citada a fala da sua esposa, Lídia, que em uma
reunião de mulheres de pastores foi chamada para dar uma palavra sem ser avisada, mas mesmo assim ela foi e resolveu então falar sobre sua experiência como esposa do pastor Abdoral. Falou também sobre a sua inexperiência no início, dos desafios e de como juntos, com a graça de Deus, eles conseguiram superar as adversidades. Ela cita que as condições financeiras nem sempre foram fáceis, eles tiveram filhos, mas que mesmo assim Deus acabou os ajudando e os capacitando naquela obra.